Fala, torcedor alvinegro! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo recheado de informações, bastidores e tudo que mexe com o coração da estrela solitária. Hoje o boletim tá daquele jeito que a gente gosta, fervendo. Temos atualizações cruciais sobre o mercado da bola, chegadas confirmadas, saídas estratégicas e uma demonstração de respeito à nossa camisa que vai fazer você se orgulhar ainda mais de um dos nossos craques. Você vai saber todos os detalhes da proposta milionária que chegou da Itália pelo zagueiro David Ricardo. Será que ele vai embora? Vamos falar também sobre o pacotão envolvendo o América MG, que traz reforço para o meio-campo e leva duas promessas nossas para ganhar rodagem. Tem zagueiro novo na área vindo do Canadá, lateral colombiano chegando e a situação real sobre o transfer ban. Mas o que está roubando a cena é a postura de Jefferson Savarino. O venezuelano deu uma aula de identificação e respeito ao Botafogo ao dizer não para uma investida pesada de um rival carioca. É sobre isso que vamos falar, sobre caráter e idolatria. Então, meu amigo, ajeita a postura, aumenta o volume e vem comigo, porque o vídeo de hoje está imperdível. Vamos dissecar cada vírgula dessas notícias para você não perder nada do que acontece nos bastidores de General Severiano e do Nilton Santos. E para começar com o pé direito, vamos falar de lealdade. Em tempos onde o dinheiro muitas vezes fala mais alto que a paixão e onde jogadores trocam de camisa como quem troca de roupa, Jefferson Savarino mostrou que entende o peso da gloriosa camisa. Recentemente, a notícia de que o Fluminense havia desistido de contratar o nosso camisa 10 circulou forte. Parecia apenas uma questão de mercado, de valores, mas a verdade trazida pelos bastidores é muito mais profunda e significativa para nós. Segundo a apuração do jornalista Wellington Arruda, não foi apenas o Fluminense que se retirou, foi o próprio Savarino que recusou a investida. A informação é que o Clube das Laranjeiras chegou com força. Estamos falando de uma proposta financeira robusta, um contrato longo de 4 anos, um aumento salarial que faria qualquer profissional balançar. Mas Savarino colocou na balança algo que não tem preço, a idolatria e o carinho da torcida do Botafogo. Ele sabe que é querido, ele viu os mosaicos, sente o apoio nas redes sociais e nas arquibancadas. O venezuelano entendeu que sair do Botafogo para reforçar um rival direto, no mesmo estado, seria uma mancha na sua história conosco. Isso é gigante, torcedor. Savarino não quis jogar no lixo a identificação que construiu. Ele sabe que aqui ele é protagonista. É raro ver um jogador recusar um caminhão de dinheiro e um contrato longo por respeito à torcida. Isso mostra que o ambiente interno é bom e que os jogadores valorizam o que o Botafogo se tornou. Savarino fica, e fica por vontade própria, por respeito a você que está assistindo. Isso vale mais que qualquer contratação milionária, porque reforça a identidade do elenco. É um exemplo para os mais jovens e uma mensagem clara para os rivais. Tirar jogador do Botafogo não é tarefa fácil, nem mesmo com o bolso cheio. E falando em tirar jogador do Botafogo, o assédio europeu continua forte em cima das nossas joias. O nome da vez, que segue na pauta do futebol italiano, é o zagueiro David Ricardo. O Torino não desistiu e parece disposto a abrir os cofres para levar o defensor. A informação que chega do Toro News é que os italianos aumentaram a oferta. Eles colocaram na mesa 7 milhões de euros. Convertendo para nossa moeda, estamos falando de quase 44 milhões de reais. A proposta seria um empréstimo com obrigação de compra, ou seja, se ele cumprir metas, que geralmente são simples, o Torino paga a bolada. Mas o Botafogo, sob a gestão de John Textor, não é mais aquele clube que vende o almoço para pagar o jantar. A gente sabe o valor dos nossos ativos. A pedida alvinegra é de 9 milhões de euros, algo em torno de 56 milhões de reais. Existe uma diferença aí de 2 milhões de euros. Parece pouco para eles, mas é uma grana considerável. No entanto, o sentimento nos bastidores, segundo a imprensa italiana, é de que um acordo é possível. O diretor do Torino, Gianluca Petracci, está liderando as conversas e tentando chegar nesse meio termo. David Ricardo é jovem, tem potencial de seleção e é um zagueiro canhoto, artigo de luxo no futebol mundial. O Botafogo já recusou as primeiras investidas que eram apenas de empréstimo com opção de compra. Agora, com a obrigação de compra na mesa e valores subindo, a negociação esquenta. A questão é,
Vale a pena vender agora ou David Ricardo pode valorizar ainda mais jogando uma Libertadores como titular ou peça-chave? É uma decisão difícil para a diretoria, mas que mostra como o nosso elenco é valorizado lá fora. Enquanto discutimos a possível saída de David Ricardo, o Botafogo se movimenta para reforçar o seu elenco. Reforçar o elenco e também dar rodagem a quem precisa. E aí entra uma negociação interessante com o América MG, um verdadeiro pacotão de trocas e parcerias. Primeiro, vamos falar de quem chega. O Glorioso encaminhou a contratação do volante Cauã Diniz, de 21 anos. Ele era um dos destaques da base do time principal do Coelho. O mais interessante é o modelo de negócio. Ele chega sem custos de transferência. O Botafogo adquire o jogador e o América mantém 30% dos direitos econômicos visando uma venda futura. É aquela aposta de baixo risco e alto potencial de retorno. Cauã é um volante moderno, com boa saída de bola e que vinha sendo monitorado pelo nosso scout há tempos. Ele não se reapresentou no time mineiro, o que já indicava essa movimentação. Mas, para trazer Cauã, o Botafogo também cedeu peças. E aqui entra um ponto polêmico que divide opiniões. Matias Segovia, o nosso Segovinha, e o atacante Yarlen estão indo por empréstimo para o América MG. O Coelho vai disputar a Série B em 2026. Vamos analisar friamente. Segovinha teve aquele início avassalador, caiu nas graças da torcida com a música, mas depois oscilou bastante, sofreu com a questão física e perdeu espaço. A Série B é um campeonato de muita força, mas também pode ser o laboratório ideal para ele ganhar minutos, confiança e voltar mais maduro. O mesmo vale para Yarlen, que é muito jovem e precisa jogar. Ficar no banco ou nem ser relacionado no Botafogo não ajuda na evolução deles. No América, eles terão a responsabilidade de serem protagonistas. Se der certo, voltam valorizados ou prontos para serem vendidos. É uma manobra de gestão de elenco inteligente, embora doa um pouco ver o xodó Segovinha saindo novamente. E as movimentações na zaga não param em David Ricardo. Tivemos a confirmação da venda definitiva de Lucas Halter para o Houston Dynamo, dos Estados Unidos. Halter, que foi campeão da Libertadores e do Brasileiro em 2024 conosco, perdeu espaço. A negociação gerou em torno de 1,8 milhão de dólares por 80% dos direitos. O pulo do gato aqui é que o Botafogo manteve 20% do passe. A MLS é uma vitrine que vende muito para a Europa hoje em dia. Se o Halter for bem lá e for vendido para um time médio da Inglaterra ou da Alemanha, esses 20% podem render uma bolada no futuro. Foi uma saída necessária para oxigenar o elenco e aliviar a folha, mantendo um ativo financeiro. Boa sorte ao Halter, que teve seus altos e baixos, mas honrou camisa nos títulos de 2024. Para repor essas saídas e pensar no futuro, o Botafogo foi ao mercado internacional e trouxe duas novidades. A primeira já foi anunciada oficialmente, o zagueiro Iátalo, de 21 anos. Ele estava no Toronto FC 2, no Canadá, mas é cria da base do São Paulo e tem passagens por seleção brasileira de base. Iátalo assinou até o fim de 2027. É um zagueiro alto, técnico, que estava escondido na Liga Secundária dos Estados Unidos/Canadá. O scout do Botafogo tem olhado com muito carinho para esses mercados alternativos, buscando jogadores brasileiros que saíram cedo e querem retornar. Ele chega para compor o elenco principal, já treinando com os novos companheiros. É mais uma aposta no perfil jovem com potencial de revenda. Além dele, fechamos com uma promessa colombiana, Joan Hernández, lateral esquerdo do Milionários. Aos 19 anos, ele chega por empréstimo de 1 ano com opção de compra. A princípio, ele vem para o sub-20, mas com aquela observação de perto da comissão técnica principal. A lateral esquerda é uma posição carente no futebol mundial e trazer um jogador de seleção de base da Colômbia para terminar a formação aqui é uma jogada de mestre. Se ele estourar no sub-20, sobe rapidinho, assim como aconteceu com outros jovens. Agora, mudando o foco para o campo e bola, a pré-temporada está pegando fogo. E quem trouxe detalhes animadores foi ninguém menos que Alex Telles. O nosso lateral experiente, com rodagem de Copa do Mundo, falou sobre a chegada do técnico Martin Anselmi.
Anselmi, argentino, que assumiu o comando para 2026, já chegou impondo seu ritmo. Alex Telles destacou a intensidade dos treinos. Segundo ele, a rapaziada está saindo cansada, o calor está forte, mas a assimilação das ideias tem sido fantástica. Telles disse: o mister já veio com suas ideias, intensidade e forma de ver o futebol. Isso é música para os nossos ouvidos. Sabemos que o futebol moderno não perdoa time lento. Ter um treinador que cobra intensidade desde o dia 1 da pré-temporada, validado por um líder como Alex Telles, nos dá a esperança de um time muito competitivo física e taticamente. Telles também ressaltou que Anselmi cobra em cada jogada, corrigindo o posicionamento, o que mostra um perfil de treinador detalhista, que não deixa passar nada. É desse nível de exigência que precisamos para manter a hegemonia e buscar mais taças em 2026. E falando em Anselmi, o torcedor vai ter que segurar um pouco a ansiedade para vê-lo à beira do gramado em jogos oficiais. O Botafogo divulgou sua estratégia para o Campeonato Carioca e confirmou que as 2 primeiras rodadas, contra a Portuguesa e Sampaio Corrêa, serão disputadas por um time majoritariamente sub-20, comandado pelo técnico Rodrigo Belão. Essa decisão é certíssima. O elenco principal precisa de tempo para absorver as ideias do Anselmi e fazer a preparação física completa, visando a temporada inteira. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Queimar etapas agora, colocando os titulares sem a preparação ideal, é pedir para ter lesões em abril ou maio. A estreia oficial do time principal e de Martim Anselmi está marcada para o dia 21, contra o Volta Redonda, no Newton Santos. Então, nessas 2 primeiras rodadas, vamos apoiar a garotada. É a chance de ver quem do sub-20 tem personalidade para subir. Olho neles. Por fim, um assunto que sempre gera um frio na barriga: o transferban. O Botafogo tem uma pendência com o Atlanta United referente à compra do Thiago Almada. A notícia que circula é que o clube tenta sair do ban o mais rápido possível, mas existe uma tranquilidade interna. Segundo o canal Arena Alvinegra, o Botafogo entende que o transferban só começa a atrapalhar de verdade se impedir a inscrição de jogadores para o Campeonato Brasileiro. Ou seja, o clube garante ter os recursos, está negociando para pagar uma parte e parcelar outra, além de discutir algumas taxas que considera indevidas. A diretoria trabalha com prazos. O torcedor fica ansioso, claro, quer ver tudo resolvido ontem, mas a gestão Textor tem mostrado que sabe manobrar essas situações financeiras complexas. O dinheiro existe, a negociação está em curso e a garantia é de que ninguém vai ficar de fora quando a bola rolar para valer nas grandes competições. Resumindo, família alvinegra, Savarino fica e mostra o tamanho do Botafogo. David Ricardo é alvo de cobiça e pode render milhões. O elenco passa por uma reformulação inteligente, com jovens chegando e saindo para ganhar experiência. Anselmi está fazendo o time suar a camisa, e a estratégia para o estadual visa preservar o físico para o que realmente importa, os títulos grandes. O ano de 2026 promete ser intenso. E você, o que achou da atitude do Savarino? Venderia o David Ricardo por 9 milhões de euros ou seguraria? E essa troca com o América MG foi boa? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ela é fundamental para o nosso debate. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui a notícia do Fogão não para nunca. Estamos juntos e até a próxima. Fui!